Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Quando o assunto é coração, o interesse é geral. Hoje no Papo Médico teremos a presença da doutora Alessandra Baeza Attauri, médica especialista em cardiologia e em aprimoramento sobre arritmias cardíacas e eletrofisiologia, e falará sobre um assunto de grande interesse, as arritmias cardíacas. O programa Papo Médico começa agora. Quando falamos do coração, é um assunto de interesse geral. Na verdade, ele é o órgão que bombeia o sangue para o cérebro e para todos os outros órgãos. Os seus batimentos giram em torno de 80 por minuto, 5.000 a cada hora ou 100.000 em 24 horas. E nada melhor do que a doutora Alessandra para falar um pouco sobre a arritmia, um assunto de interesse geral. Alessandra, muito obrigado pela presença hoje aqui no programa. Obrigada a você, Ricardo, pelo convite e também a todos da TVR pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre a minha experiência nessa área da cardiologia que todo mundo sempre tem muita curiosidade e dúvidas frequentes. Na verdade, é um assunto que eu acho que o paciente deve questionar muito no seu dia a dia do consultório, né, Alessandra? Muito. Há muitas dúvidas, muitas questões e é sempre bom estar esclarecendo para eles e aqui um pouquinho. Agora, Alessandra, defina pra gente o que realmente seria uma arritmia cardíaca. Bom, a arritmia cardíaca, a gente pode dizer que é um distúrbio elétrico na condução do ritmo cardíaco. O nosso coração, ele possui um automatismo, ou seja, ele produz uma frequência geralmente regular que o nosso organismo adequa de acordo com as atividades do nosso cotidiano. É como se fosse um batimento diferente do normal, seja ele para mais ou para menos, fazendo com que o paciente tenha alguns sintomas e considerando que a frequência normal do coração em um paciente no repouso varia de 50 a 100 batimentos por minuto. Agora, Alessandra, fala um pouco pra gente como são causadas as arritmias cardíacas. Bem, o nosso coração ele possui células denominadas miócitos, tá certo? Que elas produzem um estímulo elétrico e a partir da sua despolarização, elas seguem, esse estímulo segue um trajeto, um circuito, fazendo assim com que haja o batimento normal. Alguns fatores que possam interferir neste circuito, nesse mecanismo, podem levar à arritmia. Às vezes as pessoas sentem um pouco o coração acelerar, já acham que está com arritmia. Na verdade, quais são os sintomas que a pessoa tem que se preocupar? Bem, geralmente as pessoas atribuem muito sintomas como palpitação, entre outros, já ficam preocupadas, achando que é uma arritmia, mas quem na verdade nunca sentiu o coração disparar, às vezes em relação a uma emoção forte, a um estresse emocional grande durante algum período da vida, ou até mesmo não é infrequente no repouso as pessoas sentirem uma batedeira, né? Essa sensação de palpitação não é uma coisa incomum. Mas isso nem sempre está relacionado à doença cardíaca. Muitos outros fatores contribuem para essa sensação da palpitação ou a sensação da aceleração cardíaca, como por exemplo, o estresse emocional, atividades físicas, a dor, febre, ingestão excessiva de café, chimarrão, chá preto, inclusive o energético, né? Muito utilizado aí pelos jovens, até mesmo o cigarro, pode levar a essa sensação. Agora, quando o assunto é coração, acho que o maior medo das pessoas é a questão da mortalidade. As arritmias podem ser fatais? Sim, as arritmias podem ser fatais. Existem arritmias complexas e graves que podem sim levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória. Dentre elas, a gente pode citar um exemplo, um pouco conhecido no meio, que é a fibrilação ventricular, que consiste num batimento irregular do coração, fazendo com que este não consiga bombear o sangue adequado para o próprio coração, cérebro e outros órgãos vitais. O paciente, assim, acaba por desfalecendo e se essa arritmia não for revertida a tempo, ele pode sim ter uma morte súbita. E a morte súbita é revertida com o atendimento médico? Isso. Não é inevitável a morte súbita, ela sim pode ser revertida, mas hoje em dia temos um dispositivo conhecido como CDI, que é um dispositivo cardioimplantável
tá certo? Que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda e indica para grupos específicos de pacientes, como, por exemplo, na prevenção primária de mortes súbitas em pacientes já com cardiopatia estrutural e também na prevenção secundária, que são aqueles pacientes já sobreviventes de uma parada cardíaca prévia. Ele consiste em um gerador, tá certo? Um pouco maior do que um de marca-passo, que todo mundo já conhece, e ele é implantado sob a pele, tipicamente infraclavicular, no lado direito ou esquerdo do peito, e possui alguns cabos com eletrodos que vão até a câmara cardíaca. Lá eles vão estar recebendo informações do ritmo cardíaco para que, se aquele paciente tiver algum episódio de arritmia grave, ele consiga reverter em tempo hábil essa arritmia, evitando assim uma parada cardiorrespiratória. E o interessante até falar que hoje em dia, em meio a tanta modernidade, as novas tecnologias, o médico assistente do paciente já consegue receber em casa via Wi-Fi o episódio de arritmia que aquele paciente teve em qualquer horário, em qualquer local do mundo. Olha, Alessandra, nós sabemos que existem inúmeras arritmias. Qual delas é a mais comum? A arritmia mais frequente em nosso meio hoje se chama fibrilação atrial, conhecida também como FA, e a sua prevalência aumenta progressivamente de acordo com a idade, sendo então mais comum em idosos. Ela também é bastante comum e frequente em pacientes hipertiroideus e cardiopatas, principalmente aqueles que apresentam sobrecargas de átrios, como por exemplo em valvopatias mitrais. Bem, é uma doença, uma arritmia, que o seu prognóstico correlaciona-se com eventos tromboembólicos, então ela predispõe à formação de trombos intracardíacos que podem sair pela circulação e assim acometer outros órgãos, como o cérebro, levando a acidente vascular encefálico, conhecido como AVE ou AVC, entre outros. Outros fatores que a gente pode citar que também contribuem para o seu aparecimento é a hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica, valvopatias em geral, cocaína, álcool, entre outras. Alessandra, o papo está ótimo. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo comercial e voltamos em breve com o programa Papo Médico. Nessas 3 histórias, o final feliz só foi possível graças à ajuda de pessoas como você. Com o seu apoio, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a nascer de novo. Ajude. Ligue. Doar órgãos é doar vida. Doe-se para essa causa. Avise sua família sobre o seu desejo de ser um doador. Secretaria de Saúde, Governo do Distrito Federal. Voltando com o programa Papo Médico de hoje, falando com a doutora Alessandra sobre arritmias cardíacas. Alessandra, existe cura para arritmia? Bem, desde a década de 80 surgiu o chamado estudo eletrofisiológico associado à ablação, que consiste em um procedimento invasivo realizado em ambiente intra-hospitalar. Bem, o estudo eletrofisiológico, ele é um procedimento qual são introduzidos catéteres via femoral do paciente, ou seja, pelas artérias da perna até o coração. E lá eles vão fazer o diagnóstico inicialmente da arritmia, assim como também avaliar os mecanismos e a gravidade delas, tá certo? Localizando o foco dessa arritmia, em seguida pode ser realizado o procedimento da ablação, que é uma terapêutica curativa. Então, é como se fosse um novo catéter que vai emitir energia naquela via anômala, aquele foco que causa a origem da arritmia, e dessa maneira tentar queimar. É como uma energia por radiofrequência. E assim a arritmia é tratada. Agora, por ser um procedimento invasivo, existem riscos ou complicações? Sim.
É de extrema importância que o médico sempre informe o seu paciente em relação aos riscos e benefícios do procedimento, assim também como a assinatura do termo de consentimento, que é autoexplicativo. E, no geral, as complicações são mínimas, em torno de 1% dos casos, podendo destacar entre elas algumas lesões vasculares, como, por exemplo, fístulas arteriovenosas, trombose, pseudaneurismas e o hematoma. Já quando o procedimento associado à terapêutica por ablação, podemos ter ainda uma complicação chamada de BAV, que é o bloqueio atrioventricular. Consiste em um bloqueio do ritmo do coração que pode acontecer conforme o local desse foco arritmogênico. Ora, além da história clínica do paciente relatando sintomas e do exame físico, o que nós médicos temos como armas para fazer o diagnóstico de uma arritmia? Bem, existem exames complementares que auxiliam o médico no diagnóstico das arritmias, como o estudo eletrofisiológico, já citado, que é um método invasivo, porém há também os métodos não invasivos, que são, por exemplo, o eletrocardiograma, muito conhecido popularmente, que consiste no registro do ritmo cardíaco naquele momento com o paciente em repouso, como também o Holter de 24 horas, no qual são instalados eletrodos também no tórax do paciente, e este vai para casa fazer a sua rotina normal, com um diário de 24 horas, sempre anotando sintomas, atividades realizadas, uso de medicamentos, para depois o médico correlacionar alterações encontradas nos horários. Outro exame menos utilizado na nossa prática clínica é o looping, que consiste também em um gravador de eventos, porém a sua diferença é que é um tempo de 1 a 3 semanas ou até mesmo meses, o qual o paciente ativa o gravador quando sente o sintoma da arritmia. E também não podemos esquecer do nosso queridinho teste ergométrico, né? Que o paciente é colocado numa esteira para fazer um esforço, uma caminhada ou até mesmo uma corrida, na busca de induzir uma arritmia intra-esforço com incremento de carga. Ora, Alessandra, você como especialista, o que você pode deixar de recado para o pessoal lá de casa? Em caso de alguma sintomatologia, como palpitação, batedeira ou às vezes falha do batimento, sensação de opressão cervical, falta de ar, cansaço ou até mesmo desmaios, tontura, sempre procure seu médico para uma avaliação mais criteriosa, passar por um bom exame físico, uma investigação dos antecedentes pessoais, histórico familiar, como doenças na família, comorbidades associadas, arritmias prévias e até mesmo morte súbita em parentes que às vezes o médico precisa desse conhecimento para associar com um quadro clínico. Além também da indicação possível de exames complementares para estar aí atuando em conjunto nessa investigação, afastando aí arritmias complexas ou mesmo benignas. Alessandra, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, é um Espero prazer. vê-la em breve aqui no programa novamente. Muito obrigada. Vocês aí de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.